Olha, hoje a gente vai fundo em uma das palavras mais polêmicas e talvez mais mal compreendidas no inglês, ain't. Sabe aquela palavra que todo mundo adora criticar? Pois é, só que a história por trás dela é muito, mas muito mais fascinante do que a maioria imagina. Quem nunca ouviu isso, né? É quase um ditado. Ain't não é uma palavra. Mas será que não é mesmo? E se essa frase que a gente repete tanto for, na verdade, um dos maiores mitos da língua inglesa? Se prepara, porque a verdade pode ser bem surpreendente. Pra gente entender o ain't de hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo e pode esquecer o que você acha que sabe, viu? Porque a origem dele é, na verdade, surpreendentemente correta. A jornada do ain't é uma verdadeira montanha-russa, sério. Pensa só, lá nos séculos 17 e 18, era uma contração super comum usada por todo mundo, de todas as classes sociais. Normal. Aí chegou o século XIX e, com ele, uma onda de purismo gramatical, sabe? A galera começou a pegar no pé da palavra, a associar com um jeito de falar errado, sem instrução. Mas mesmo assim, o ain't não sumiu. Pelo contrário, nos séculos 20 e 21, ele não só sobreviveu, como se fortaleceu, virando uma peça central em vários dialetos, principalmente no inglês vernacular afro-americano. E é aqui que a gente chega num ponto super importante. O uso do ain't não é aleatório, não é um erro. Em dialetos como o inglês vernacular afro-americano, ou AAV, ele faz parte de um sistema gramatical que tem suas próprias regras, e regras bem consistentes. E são essas regras que a gente vai desvendar agora. É aqui que a história fica ainda mais legal. No ain't, o ain't é muito mais do que só um jeito de dizer isn't ou aren't. Ele funciona como um marcador negativo geral, quase um canivete suíço da negação. Isso torna a palavra incrivelmente versátil e eficiente. E essa versatilidade fica super clara quando a gente olha os exemplos. Olha só, em She Ain't Coming, ele está no lugar de isn't. Já em They Ain't Got It, ele substitui o haven't. E, o mais diferente de tudo, em I Ain't Know That, ele faz o papel do didn't. Isso prova que não é um erro, gente. É uma ferramenta gramatical sistemática e muito poderosa. E falar de ain't acaba levando a gente para outro assunto que também dá o que falar, a famosa dupla negação. E assim como o ain't, a história por trás dela é bem mais complexa do que parece. Então, o termo técnico da linguística para isso que a gente chama de dupla negação em alguns dialetos é, na verdade, concordância negativa. A definição é a chave de tudo. É uma regra gramatical em que dois ou mais elementos negativos na mesma frase, em vez de se anularem, eles intensificam o sentido da negação. Eles reforçam a ideia. Então, a grande sacada é a diferença de regras. No inglês padrão, duas negações viram uma afirmação. Se alguém diz I do not have nothing, o significado é eu tenho alguma coisa. Mas nos dialetos com concordância negativa, a lógica é outra. I ain't got nothing não quer dizer eu tenho alguma coisa. Pelo contrário, é uma negação super forte. Eu realmente não tenho nada. As duas negações se somam, elas não se cancelam. E aqui vem um fato que talvez surpreenda muita gente. Essa estrutura não é um erro ou uma exclusividade de dialetos do inglês. A concordância negativa é um recurso padrão em muitas das línguas mais faladas do mundo. Espanhol, português, a gente usa isso o tempo todo, francês, russo, italiano, a lista é enorme. O que isso mostra? Que é um sistema linguístico totalmente válido. Ok, então vamos pensar. Se o ain't tem uma história longa, se faz parte de um sistema gramatical coerente e se a tal da concordância negativa é comum no mundo inteiro, por que então o ain't carrega tanto estigma? A resposta, como a gente vai ver, não tem nada a ver com linguística. Toda essa polêmica em cima do ain't se resume, no fim das contas, a uma briga entre a percepção social e a realidade da língua. E quase sempre a percepção tem muito mais a ver com preconceito do que com gramática de verdade. E aqui está a verdade nua e crua. O julgamento contra o ain't não é sobre a validade da palavra, é sobre quem usa a palavra. O estigma está totalmente ligado a preconceitos sociais e históricos contra os grupos que falam dialetos onde o ain't é comum. Não tem a ver com alguma falha linguística da palavra em si. Então vamos amarrar tudo o que a gente descobriu. Primeiro, ain't tem origens legítimas lá no inglês comum. Segundo, o uso dele em dialetos como o AAV segue regras gramaticais claras e consistentes. Terceiro, a tal dupla negação que vem junto é, na verdade, um recurso linguístico válido, chamado de concordância negativa. E, por fim, o mais importante, a polêmica toda é sobre percepção social e preconceito, não sobre a validade linguística da palavra. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né?
A história do ain't é só um exemplo de como a linguagem pode ser julgada. Quantas outras regras que a gente aprende por aí têm, na verdade, mais a ver com poder social e preconceito do que como uma comunicação clara? É uma boa reflexão, não acha?